Nessa semana tivemos a apresentação do déficit primário em relação ao ano de 2023 e ele veio mais do que o esperado. Então nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre as causas desse rombo nas contas públicas e quais são as perspectivas futuras e por que ocorreu esse rombo em 2023. Bom, então sem mais delongas, vamos começar aqui o vídeo. Eu vou trazer aqui uma das reportagens que eu trouxe para que a gente possa analisar e depois eu vou trazer outros dados econômicos para colaborar aqui com a nossa análise, para que vocês possam entender o porquê desse rombo nas contas públicas. Então vamos lá. Bom, eu trouxe aqui uma matéria do Poder 360, tá? Existem diversas matérias falando sobre o assunto, então não vamos ficar aqui qual que é melhor, qual que é pior, qual que é pró, qual que é contra o governo, mas é só para trazer aqui os dados, tá? Bom, o governo Lula tem déficit de 230 bi em 2023, pior desde 2020. Lembrando que o Haddad tinha comentado ano passado de que gostaria de entregar ali pelo menos um déficit primário de 1% do PIB. E aí vamos trazer aqui quanto que foi esse déficit aí no ano de 2023. Então aqui nós temos aqui um déficit de 2,1% do PIB, então superior ao que o Haddad tinha prometido, que era 1%. Então se a gente for olhar aqui esse gráfico com o histórico ali dos anos anteriores, nós temos o ano de 2020, ano de pandemia, ali foi quase 1 trilhão de déficit primário, né? Mas ali uma ocasião especial. Em 2016 nós tivemos também um rombo muito próximo do que foi esse último ano de 2023, que foi ali durante o impeachment da Dilma, foi um rombo ali de 230,7 bilhões, e aí os outros anos aqui foram todos anos superavitários, né? Ou seja, receita maior que a despesa. Lembrando que esses dados aqui é antes da dívida pública, tá? Então, se a gente trouxer ali os pagamentos de juros da dívida pública, esses dados aqui pioram ainda mais. Mas esses dados aqui são antes da dívida do pagamento de juros, tá? E aí a justificativa que o Haddad deu durante ali a entrevista junto com outros membros ali do Ministério da Fazenda foi de que no ano de 2023 eles tiveram que pagar precatórios, né, dos anos anteriores. Lembrando que em 2022, no governo Bolsonaro, o Bolsonaro estendeu esse pagamento de precatórios para o ano seguinte, né? Precatórios nada mais é do que dívidas do governo para com as famílias, né? Então, o Bolsonaro ele postergou esse pagamento e aí eu vou trazer um outro dado mais para frente só para que vocês possam entender qual foi o impacto disso nas contas de 2023. Mas antes disso, tá? Esse dado aqui que eu vou trazer para vocês, deixa eu até dar um zoom aqui para ficar mais claro aqui para que vocês possam enxergar. Esse dado aqui, resultado primário, foi um dado que o próprio Ministério da Fazenda trouxe, tá? Para que pudesse analisar ali que caso não fosse o problema dos precatórios, o governo tinha conseguido entregar sim um déficit primário dentro da casa de 1%. Então trazendo aqui para vocês, ó, esse daqui é um relatório do próprio Ministério da Fazenda, tá? Que mostra aqui que o resultado até dezembro foi de 230 bi 535 milhões, ou seja, representando ali uma queda de 2,12% em relação ao PIB. Os precatórios foram na casa de 92 bilhões, o que representa 0,85. Então, excluindo os precatórios, o pagamento de precatórios em 2023, o rombo seria de 138 bi 146, né? Uma queda ali de 1,27. E aí também eles acrescentaram também que contribuiu para um rombo maior o acordo de ICMS com relação aos estados e municípios, né, que foi um acordo ali que foi necessário realizar. Então retiraram mais 20 bilhões, tá? Representando aqui 0,19 do PIB. E retiraram também aqui outros valores aqui também, que representa ali 1,08, que aí chegaria muito próximo do que o governo de fato tinha estipulado, que era 1,0% do PIB, tá? Mas aí tem aqui uma questão que eu queria trazer para vocês, né? A gente não pode simplesmente retirar todos os precatórios e falar, não, esse daqui é da conta do governo passado, né? Existe um histórico de pagamentos de precatórios já de muitos anos, eu vou trazer esse dado aqui para vocês, que mostra que ano após ano o pagamento de precatório ele é meio que consistente, né? Ele é realizado e vai aumentando com o passar dos anos. Então retirar todo o pagamento de precatórios e falar, não, esse aqui é do governo passado, não é lá o muito correto, né? Existe sim um pagamento, um histórico de pagamento anualizado ali que deve ser considerado ali dentro do plano. Mas aí mais pra frente eu vou trazer aqui para vocês. Agora eu vou trazer para vocês
despesa com precatórios já calculada a inflação durante o período, tá? Já o valor real aqui já calculado, atualizado pelo IPCA até 2023. Então aqui nós temos aqui, vocês podem ver que a despesa com precatórios ela vem subindo gradualmente e nos anos de 2020 e 2021 permeou ali quase tudo. No ano de 2022 foi uma manobra que o governo Bolsonaro realizou, ele acabou pagando quase metade do que deveria ser pago. E aí, claro, existe sim esse contraponto de que ao você diminuir os pagamentos em 2022, você necessariamente tem que aumentar o de 2023, porque para pagar aqueles atrasados. Então, acabou subindo aqui para 95,9 bilhões, né, de pagamento de precatórios. E aí, né, você pode, tirando aqui uma relação, uma regra aqui, pô, bem simples, a média aqui girou entre 63 e 64 bi. No ano de 2022, esse valor caiu pela metade, então a gente poderia acrescentar esse faltante aqui, esse 32 bi nessa conta aqui. Então, não desprezaria os 95 bilhões ali de precatórios, como o governo anunciou ali na entrevista, para justificar esse rombo, né? E sim, diminuiria aqui para praticamente ali 60 bilhões mais ou menos, que é mais ou menos o que permeava aqui os anos anteriores. Então, se nós temos aqui um cenário de que há uma continuidade de pagamento de precatórios todo ano, se eles retirassem os 32 bilhões, tudo bem, tá ok. Retirou o que deveria ter sido pago do governo anterior. Agora, retirar todo o valor de precatórios para justificar o rombo das despesas não faz muito sentido. E aí foi uma manobra que eles encontraram para conseguir justificar esse rombo além do esperado. E agora eu vou trazer um dado, tá? Considerando todas as despesas do governo, essa fonte aqui é do Tesouro Nacional, tem lá os dados da transparência e tudo mais. Eu peguei esses dados aqui com um outro economista super famoso, o Fernando Urrich. Eu acompanho ele, faz vídeos ali muito bons, então eu peguei esses gráficos com base na análise dele também e também dos dados do Tesouro Nacional. Então, se a gente for trazer aqui todas as despesas, tá? O total aqui de despesa real atualizado pelo IPCA, vocês podem ver que sempre assim o governo vem gastando mais, isso não é novidade para ninguém, tá? Nos anos aqui de 2014, 15, 16, permeou aqui quase numa banda aqui controlada. 2019 subiu um pouquinho, 2020 foi ali realmente o fato do coronavírus, né, da pandemia, e aí caiu, e aí em 2023 a despesa total atualizada pelo IPCA em 2023 foi maior do que todos os anos, só perdendo para o ano de 2020 com a pandemia, ou seja, o governo sim está gastando mais, algo que não é nenhuma surpresa aqui para nós que estudamos um pouco mais de economia e entendemos um pouco do mercado, de como funciona ali as contas públicas. Então, há sim um gasto maior em relação ao governo. E aí eu vou trazer um outro dado aqui para vocês, que é a despesa total sem precatórios, tá? Dos anos anteriores. Então, você pode perceber aqui que de 2008 até 2023, mesmo retirando os precatórios, tá? O ano de 2023 só perdeu para o ano da pandemia, ou seja, o governo está gastando realmente mais. Então, se a justificativa eram os precatórios, pera lá, os precatórios não têm tanta culpa assim. Afinal, se aumentou o gasto, né? E a gente sabe que o governo está tentando equilibrar as contas públicas através da receita, que é uma outra coisa que eu vou falar mais para o final do vídeo. Então, há sim um aumento das despesas por parte do governo, mesmo retirando os precatórios, há sim um aumento considerável, porque se a gente subir aqui na porcentagem da variação, né, das despesas sem os precatórios, vocês podem ver que só perdeu para a pandemia, né, que foi na pandemia realmente houve ali um impulso maior para que a economia voltasse, ajudando as famílias e tudo bom, equilibrando ali as contas públicas, já que caiu ali as receitas, e também na época de 2010, que foi pós a crise do subprime nos Estados Unidos, então houve uma grande injeção monetária para que a economia se elevasse. Então aí sim também houve aqui, foi durante o governo do Lula aqui, que houve essa injeção monetária e acabou aumentando a despesa do governo. Então, em porcentagem, nós também tivemos um acréscimo significativo no total de despesas do governo federal. E aí a gente sabe que o governo está buscando de todas as formas possíveis para conseguir aumentar a sua receita para equilibrar os gastos públicos, já que despesa, vocês perceberam pelos gráficos que eles não estão querendo cortar as despesas. Como que você equilibra as contas públicas se a despesa você não quer cortar e ela só sobe?
é aumentando a receita através de impostos, né? O governo está fazendo todo o possível para aumentar as receitas através de impostos, através de contribuições forçadas ali, então você acaba tendo que equilibrar da única forma possível. Já que não há privatizações, o governo já é bem categórico quanto a isso, não é a favor de privatizações, não é a favor de pagamento de dividendos, afinal, o governo federal é acionista em grande parte das principais empresas do Brasil, então existe ali uma fonte recorrente de dividendos, por exemplo, Petrobras, né, uma das grandes fontes de dividendos para os investidores, e o governo compõe ali quase 49% da base acionária, ou seja, essa receita viria também com grande parte através dos dividendos, mas o governo não quer dividendos, não quer privatizações, também é um caixa esporádico ali que acaba ali entrando dentro das contas públicas na parte de receita, então a única forma é através de impostos, no qual o Haddad está ali buscando taxar tudo que é possível para conseguir equilibrar as contas públicas. Mas, a partir do momento que você começa a elevar muitos impostos, é natural e existe base histórica para isso, de que quanto mais você tenta tributar, menos você arrecada, porque as pessoas, os brasileiros, os investidores buscam formas de conseguir se blindar desse imposto via governo. E aqui está a prova. Aqui são dados também do Tesouro Nacional, onde mostra que as receitas líquidas por parte do governo caíram 2,2%. Então, nos anos anteriores tivemos algumas altas, algumas quedas, mas se você for olhar aqui, quando tivemos queda aqui da receita líquida em 2002, foi a crise na Rússia, 10, 11, né, ali que foi a crise ainda do subprime ali, de 13 a 16 que foi o impeachment da Dilma, 2020 foi, né, coronavírus, não precisa nem explicar, e o ano de 2023 que foi também ali uma queda na receita líquida real, né, tudo atualizado aqui pelo IPCA. Então, mostra que realmente você querer taxar tudo não funciona muito bem. Então, o governo vai ter que buscar outros mecanismos para conseguir equilibrar as contas públicas. O Haddad ainda continua batendo na tecla de que vai entregar um déficit primário zerado no ano de 2024. Após esses dados, a gente já começa a ficar um pouco pensativo. Será que vai? O mercado já desacredita nisso. Agora a questão é, se dentro do arcabouço foi estipulado, né, um aumento de despesas de 0,6%, né, das despesas atrelado ali à inflação, com esse relatório aqui em relação ao ano de 2023, fica um cenário um pouco mais preocupante se de fato vai conseguir entregar pelo menos ali um déficit primário perto de 1%, né, do PIB. Agora vamos aguardar. O Haddad ainda está bastante firme nessa proposta. O Lula meio que já entregou os pontos, já falou diversas vezes que é impossível entregar um déficit fiscal zero. Agora vamos ver qual a magnitude. Lembrando que todos esses dados que eu trouxe aqui para vocês, de despesas, né, principalmente do déficit primário aqui, é tudo relacionado a antes do pagamento de juros da dívida pública. Ou seja, se a gente trouxer os juros da dívida pública, aí o rombo é ainda maior. Então vamos aguardar e vamos ver quais serão os dados e principalmente isso acaba afetando de fato a nossa Selic. Hoje, eu estou gravando esse vídeo no dia 31, na quarta-feira, hoje temos decisão do Copom referente à taxa de juros. Muito provavelmente o Copom vai reduzir em 0,5% ali a taxa Selic, ela vai para 11,25%. Porém, o comunicado certamente vai trazer essa preocupação com as contas públicas, né, o fiscal do Brasil, que vem se deteriorando com o passar do tempo. Então, se você gostou desse vídeo, espero que tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e também deixar um like. Se você não concordou com alguma análise que eu trouxe aqui, algum dado que eu trouxe aqui, deixa aqui nos comentários também. E eu vou deixar outros 2 vídeos aqui para que vocês possam aprender mais sobre investimentos. Do mais, fica aqui o meu até logo, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!